Êxodo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor a Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse ele: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, te conheço por nome. Sentai-vos, vamos ouvir a palavra. Eu quero também ressaltar esta pérola de grande valor. Raquelzinha e seu papai, que é o pastor que o acompanha em toda essa trajetória. Ela é linda, maravilhosa, por dentro e por fora. Nos conserve, Raquelzinha. Está no meio do seu aniversário, hein? Dia 25 ela completa 11 aninhos, não é? E vai aproveitar fora, andando pelo mundo. Meus amigos, meus irmãos, companheiros, fazem mais ou menos 3 meses que Deus inquietou o meu coração a respeito de um assunto temático que eu quero repartir com vocês. Isso me fez uma inquirição interna. E a inquirição foi esta: nesses dias que nós vivemos, dias difíceis, muitos dissabores, problemas diversos, economia em baixa, escândalos processuais a todo momento, desânimo da fé, impregnação metódica com artes mágicas para promover um pseudo-evangelho. Qual seria, deslumbrantemente falando, qual seria, apologeticamente falando, a maior de todas as necessidades da igreja odierna? Qual seria? Quer dizer, o assunto que eu vou trazer a você é o que mais lhe interessa hoje. Ele lhe interessa tanto que ele é indispensável a todos nós que aqui estamos. Então a pergunta que eu fiz a Deus foi essa: olhe para mim, eu quero somente 20 minutos do seu olhar, depois pode ficar à vontade. Se com 20 minutos eu não prender sua atenção, acabou-se. Qual seria a maior de todas as temáticas, necessidades que uma igreja de hoje teria? Qual seria? Cada um de nós temos proposituras analíticas. Uns dizem: a maior necessidade da igreja de hoje é promover a evangelização dos povos, certo? A maior necessidade da igreja de hoje é viver uma vida coesa de koinonia, de comunhão entre os membros, certo? Mas eu não estou falando da maior necessidade, estou falando qual a maior de todas as necessidades.
É esse assunto que eu vou abordar. É esse assunto que interessa a você ouvir. É esse assunto que você precisa ouvir e atentar para ele. E nos meus labirintos pedagógicos e espirituais, Deus falou ao meu coração: a maior de todas as prementes necessidades de uma igreja hoje não é de outra coisa a não ser da manifestação cotidiana da presença de Deus. Você não entendeu? Eu sou obrigado a repetir. Pedagogicamente falando, analiticamente falando, sobriamente falando, racionalmente falando, inteligentemente falando, espiritualmente falando, a maior necessidade da igreja hoje é da manutenção da presença de Deus no culto. E isso é difícil. Eu não estou falando daquela presença briga de galo. Acabou-se. Acabou-se. Não, não é essa não. Isso aí é foguetão. Estou falando daquela presença dioturna, aquela que vem e marca o crente, que deixa o crente lá no chão, na dependência divina. Quando ele se levanta dali, se levanta como um gigante espiritual. Eu não estou falando daquela pregação briga de galo. Eu estou falando daquela pregação introspectiva, metódica, carismática, racional, inteligente, porque o pregador, ele não deve preocupar-se com as reações emotivas da igreja. Não, senhor, isso não é o nosso alvo. O primeiro alvo de um pregador é atingir o ouvido. A Bíblia diz: os ouvidos provam as palavras como a língua ou o paladar, depois que ele atinge as emoções. Primeiro aqui. Eu não venho para a igreja para fazer barulho. Eu não sou máquina, eu não sou autômata, eu sou gente. O barulho é consequência da presença de Deus no culto. Levante as duas mãos para os céus, e se você estiver sentindo a presença de Deus, aí você pode fazer barulho. Qual é a filosofia metódica? Eu estou na contramão dos pregadores modernos. Qual é a filosofia metódica das denominações hoje, do neopentecostalismo? Filosofia metódica é essa: venha para a igreja, porque Deus tem uma bênção para você. Está tudo errado. Está tudo errado, meu Senhor. Vem para a bênção, a igreja, que Deus vai te abençoar. Está errado também. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, amigo. A maior necessidade da igreja é de Deus. As bênçãos são consequências. Alassúria, sei. A igreja de nossos dias precisa voltar. Os crentes, a gente olha para a cara dos crentes e vê os crentes sem vontade, sem apetite. A gente vem para a igreja como se estivesse num cinema, num teatro. A gente cruza as pernas, fica olhando, o pregador pregando, não dá nem bola, o cantor canta, porque está faltando apetite por Deus. Deus é uma figura apática, fictícia, lendária, imaginária. Deus é apenas uma apatia. Deus não é uma realidade expressiva. Ninguém tem desejo de Deus. Está faltando fome de Deus. É uma competição para ver quem prega melhor. É a época dos competidores. Como se aqui fosse uma corrida de animal, de cavalo. Isso aqui é uma tribuna onde Deus se revela ao homem de várias maneiras. Os valores do evangelho é antagônico à racionalidade humana. Aprenda se quiser aprender com os mais velhos. Alassúria, bequece, oderece. Só quem está sentindo a presença de Deus, levante as duas mãos para os céus. Eu lhe dou 1 minuto para você glorificar a Jesus.
fica nesse antagonismo teológico, nesse paradoxo doutrinário. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, a mensagem tem que ser inteligente. Eu quero dizer que a bênção de Deus não é melhor do que Deus. Eu quero dizer para a igreja que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Eu quero parafrasear isso, parafrasear com o Salmo de número 42. Salmo 42, ele é chamado também de Salmo de solilóquio. Fale comigo, solilóquio. Outra vez. Deixa bem gravitado. Solilóquio. Aqui atrás. Agora olhe para seu irmão e diga: você já soliloquiou hoje? Mas o que é soliloquiar? Você tem que deixar a mensagem com elementos doutrinários para as pessoas aprenderem. Solilóquio, para os pastores novos que não sabem, significa falar sozinho, falar com a sua própria alma. Soliloquiar é falar com a sua alma. Oh alma minha, porque te abates dentro de mim? Espera somente em Deus. Predicativamente, aonde está gravitado todas as somáticas dos nossos problemas? Na alma. A alma é a interlocução do espírito. Tudo que vai para o espírito passa na alma. A alma é a sede das emoções, onde se gravita todas as análises e todas as conjecturas do dia. É na alma. Quando a alma está alegre, o espírito reage bem. Quando a alma está abatida, não tem pregador nem cântico que faça alegrar. Então o problema está na sua alma. Se Deus curar a sua alma hoje, sarar a sua alma hoje, o seu corpo vai ter saúde, seu espírito vai se alegrar, e o nome de Deus vai voltar a ser glorificado na sua vida. Olha como é que Davi começa o salmo. Olha a aspiração do homem, o afã, o desejo e o objetivo de Davi. Ele diz assim: como as gazelas aspiram, anelam, anseiam, objetivam pelas correntes das águas, olha lá, assim suspira. Olha para cá, irmã. A irmã fica andando para lá e para cá, não aprende Bíblia, o testemunho de Jeová lhe engana. Tem que aprender primeiro, irmão. Tem que ser humilde para aprender. Só aprende sábio. Sabido não aprende nada. Sabido pensa que sabe, mas não sabe nada. Só sabe gritar. Assim como as gazelas aspiram, ofegam, desejam as correntes das águas, assim suspira. Completem, quem conhece a Bíblia: a minha alma por ti, ó Deus. Aí ele continua: a minha alma, é isso que está faltando na igreja, tem sede de Deus. Não é das bênçãos de Deus, não, é de Deus. Você precisa, e eu também, voltarmos a amar a Deus sobre todas as. Então levante as duas mãos e diga: Senhor, me perdoe. Eu tenho dividido muitas vezes o meu amor. Perdoa-me. Dai-me uma chance nova, que esta noite eu possa deslumbrar somente o teu nome, e eu possa te adorar, e possa te introduzir no meu coração, na minha mente, nos meus tendões, no meu sangue, no meu cérebro, na minha imaginação, na minha alma, a manifestação de Deus
Deus, que Ele seja importante para a minha vida, no meu respirar, no meu levantar, no meu andar, no meu dirigir. Deus, Tu és a minha âncora fiel. Faça assim com as duas mãos e diga: minha alma, mais alto, tem sede, 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 sede. Está fraco, sede de. Você já viu um culto? Porque você não conhece, se você não saiu do Brasil nunca, então você não conhece a transculturalidade dos povos. Você já viu um culto demorar 12 horas? Você já viu um culto com 4 horas num congresso de oração de joelho? Com 4 horas de louvor e adoração e com 4 horas de pregação? Você já ouviu? Você já viu um culto que os crentes ficam assim, ó, agarrando Deus, beijando Deus, caindo nos pés de Deus? Você já viu um crente em uma noite Jesus batizar mais de 100 mil com o Espírito Santo? Você já viu um crente numa noite Jesus salvar 1 milhão de pessoas? Saiba que no mundo já existe isso, e eu estive lá em Laos, na Nigéria, na igreja do Redentor. A glória de Deus está naquele lugar, porque os homens e mulheres amam a Deus sobre todas as coisas. O Brasil está longe, e nós estamos pedindo avivamento, mas o avivamento não chega. Chega crise, chega escândalo, chega pregadores nas boates, mas avivamento que é bom não chega. Nossos cultos parecem uma ficção transitória. Os crentes pula, num segundo abaixa o fogo. Eu não chamo isso de avivamento, irmão. Avivamento é impregnado no sangue, é impregnado nos ossos, é impregnado na mente, é impregnado nos tendões. Avivamento chega e não para mais nunca. Levante a sua mão esquerda que eu tenho uma palavra profética. Deus manda dizer à igreja aqui no Crato que vai chegar uma onda de avivamento para este povo, desse sertão do Brasil. E quem crê nisso, dá um pulo da cadeira e dá um glória. O evangelho moderno. Pode sentar para ouvir mais. O evangelho moderno, vamos pregar agora para os meninos aqui. O evangelho moderno ensina que Deus está a serviço do homem. Está tudo errado. Deus, eu não aceito. Deus, eu determino. Você não determina nada. Você não manda nada. Você não está com nada. Quem manda é Deus. A glória é de Deus. Aleluia. Era como se Deus fosse um cachorro de madame. Você determina ele a hora que ele tem que operar, mas tem que operar. E agora eu me revolto. É a pregação da televisão hoje.
Sua mente está cheia disso. Quem quiser uma vida regalada, cheia de dinheiro, cheia de lazer, não seja crente. Crente é combate, crente é luta contra o inferno 24 horas e vitória todo dia. O evangelho moderno, olha, seu não, tu já pensou, quem é que vai me convidar para pregar mais assim? Não tem problema. No dia que todas as portas fecharem por causa da minha pregação, eu prego na feira. O que eu não posso trair é os fundamentos doutrinários. O que eu não posso é negociar os valores. Aleluia. Olhe para seu irmão e diga: se você não der glória a Jesus, eu vou sair perto de tu. Não é mais Deus a medida de todas as coisas. Hoje não, é o homem. O culto é antropológico. O homem é o centro gravitacional. O pregador chegou, chegou escotado. Tem 6 seguranças, lá vai ele, e ele gosta. Aí as luzes da ribalta vai para cima dele. Sobra nada para Jesus Cristo. Eu cheguei numa igreja, quando o reverendíssimo colocou os pés, as luzes do santuário apagaram-se. Só uma luz focou nele. Todos ficaram em pé e aplaudindo. E lá vai ele e eu atrás. Aí ele senta no trono. Quando ele senta no trono, aí chega um garçom trajado a rigor. Água, cafezinho e suco de laranja. Eu me lembrei de Paulo no cárcere. Sabe do que eu me lembrei? Deixa eu repassar aqui para vocês. Eu me lembrei de Paulo perseguido em Damasco. Repita comigo. Não, está muito fraco. Vamos recapitular. Deu uma lembrança. Diga: Paulo, rejeitado em Jerusalém. Paulo, esquecido em Tarso. Paulo, apedrejado em Listra. Paulo, açoitado em Filipos. Paulo, escorraçado em Tessalônica e Bereia. Paulo, chamado de tagarela em Atenas. Paulo, chamado de impostor em Corinto. Paulo, enfrentando feras em Éfeso. Paulo, preso em Jerusalém. Cadê o garçom? Diga: Paulo, enfrentando o naufrágio, indo para Roma. Paulo, picado por uma cobra em Malta. Paulo, fustigado 3 vezes com vara no suplício do Império Romano. Paulo, açoitado com uma quarentena de açoites. No ano 58 da era cristã, numa prisão mamertina, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
nós estamos tão longe dessa enfática teológica realidade. Como o Oriente está longe do Ocidente, nós estamos longe. Eu estou olhando para os crentes aqui, estou vendo a maioria deles assim, distraídos. Desde que inventaram esse negócio de reteté, que acabou-se a sede dos crentes por Deus. Então se traduz avivamento por isso aqui, esse estereótipo. Irmão, pelo amor, para com isso, irmão. Presença de Deus é a introspecção da sua glória dentro do crente. É lágrima nos olhos, é coração quebrantado, é pecado sendo confessado, é vida sendo transformada, é propósito sendo manifestado. É mudanças. O evangelho não muda nada de hoje que os homens pregam. As pessoas continuam mal pagadores, fuxiqueiros, mexeriqueiros, passador de cheque sem fundo. Palavra de pastor não tem mais valor. Político, pastor, não tem mais valor. Ninguém acredita mais. Pastor é simples namorador, tomador do dinheiro dos outros. Ou isso muda, ou Deus levantará outra geração. Aleluia, aleluia. Quem aqui faz parte da geração do arrebatamento, me dê um sinal da seguinte maneira: dá um pulo dessa cadeira e dá um glória a Deus mais alto. Se sente para ouvir mais. Diga comigo: o homem moderno trocou Deus pelas dádivas de Deus. Diga: todo mundo quer a salvação, mas não quer o Salvador. A gente nota no irmão que o irmão não tem apetite de Deus, no seu semblante. Pode notar o seu semblante, você não tem nenhuma fome de Deus, nenhuma. Você está aqui só para carimbar sua presença, mas não tem fome de Deus, não há propósito na sua vida não muda. O tempo está passando, você vai envelhecendo, mas não há uma lágrima nos seus olhos. Você não tem um lenço para enxugar lágrima. Agora, isso aqui você sabe fazer muito bem. E aí? E aí? Isso aí não me impressiona em nada. Agora, quando eu vejo um crente fazendo assim, aí me impressiona. Aquela sora e mecei. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Levante as suas duas mãos, vamos pedir perdão a Jesus. Pede perdão a Jesus, velho. Tem coragem de pedir perdão? Diga: Jesus, me perdoa. Eu tenho estado longe da realidade. Senhor, me perdoa. Eu sou um cristão nominal. Meu ministério está uma negação. Eu não oro mais de joelho. Eu não tenho mais uma hora de joelho por dia. Eu estou com as armas encerilhadas, Senhor. Eu faço muito barulho, mas a minha ferramenta está cega. Eu não amolo ela na madrugada. Eu não tenho uma vida seleta contigo. Eu não tenho um devocional mais contigo. Eu perdi o amor pela tua palavra. Me perdoa esta noite e me dá uma chance nova de voltar a ter fome e sede de Deus. Nem se preocupem que avivamento
assunto só existe, esse assunto é bom, mas ele não tem valor nenhum se você não abrir o coração. Sabe por quê? Porque as bênçãos são todas condicionais. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, é tudo condicional. Se o irmão resolver fechar o coração, acabou, nem Deus entra, está acabado. Para meditar somente. E veja como nós estamos longe. Só quem viaja pelo mundo que sabe a diferença. Nós estamos longe do avivamento que vocês estão desejando aqui. Longe. Não há avivamento sem gemidos, sem lágrimas, sem quebrantamento, sem lenço na mão, sem corações contritos. A palavra certa é essa que o pastor está falando. Tenha misericórdia. A gente pensa que está abafando. A gente pensa às vezes que está com tudo e não está. É o pregador que chegou, é o cantor que chegou. Só gritaria histérica e nada mais. Está faltando nos quebrantar. Baixa a sua cabeça por um minuto. Primeiro amor. Dai-nos o primeiro amor. O tempo está passando. Pastor Adão está chorando aqui porque ele é um homem conhecedor da palavra, na sua essência. Ele sabe que o Espírito Santo está falando a verdade, usando os lábios desse pecador. Não está havendo mudança nenhuma em nós. Não está havendo propósitos novos. Paramos no tempo. Coloque sua mão de amor na cabeça do irmão mais próximo. Faça uma oração de 1 minuto somente por ele. Ore em voz alta para ele ouvir. Senhor, abençoa o meu irmão. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. E nos arrepender, Senhor, de nossas negligências. Senhor, do nosso comportamento no culto, da nossa postura irreverente. Tenha compaixão de nós. Senhor, devolve a geração de 70, a geração de 80,
Quando num culto como esse tu batizava 500 crentes com o Espírito Santo. Quando o povo era arrebatado e saía de padiola para casa. Tua glória era tão impulsiva que ninguém aguentava ficar em pé. Perdoa, Senhor. Perdoa nosso indiferentismo. Perdoa essa geração, Senhor, que não te deseja mais como antes, que não te glorifica mais como antes, que não sente mais a tua necessidade como antes. Perdoa-nos, Senhor, hoje, porque a partir de hoje esse congresso vai tomar um rumo novo, diferente, e o objetivo do pastor Adão vai ser alcançado, porque tu conhece o propósito do seu coração, ó Deus. Por isso que tu mandasse essa palavra de preparação. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Levante as duas mãos com os olhos fechados e diga comigo: eu quero voltar ao primeiro. Deixa a igreja dizer o que ela quiser. Com mais fome. Eu quero. Por que é que eu estou centralizando minha palavra? Deixa eu lhe explicar. No passado, no Velho Testamento, a coisa mais importante para a nação de Israel era a presença de Deus. Se a presença de Deus não estivesse ali, era um declínio. E ela vinha de duas formas no deserto. De dia, como amparo. De noite, como diretriz. E quando ela vinha de dia sobre o povo, em forma de uma nuvem, copulando eles, eu dizia: não ande na frente nem atrás, ande debaixo. Não adiante o passo, você pode cansar. Não atrase, vem alguém aí. A vitória não é de quem corre, é de quem chega. Olhe para seu irmão com carinho e diga: eu e você vamos chegar. Não ouvi direito. Pastor Adão, como era o nome daquela peça? Silêncio para ouvir isso aqui. Foi uma pergunta do pastor. Como era o nome daquela peça importantíssima que Israel tinha ela como uma coisa indispensável no Velho Testamento?
e Abiatar. Davi chegou, olhou para o sacerdote, era o dia da sua posse. Ele olha e faz uma pergunta: aonde está a arca de Deus? Você veja o homem espiritual, ele olha acima dos ombros. O homem espiritual não olha para baixo, ele olha acima dos ombros das pessoas. Cadê a arca? Cadê? Veja o homem espiritual, ele valoriza as coisas espirituais. O trono estava ali, mas como é que podia sentar no trono sem a arca? Os sacerdotes olharam para o rei e disseram: a arca está nos altos de Gibeon, 36 quilômetros ao norte de Jerusalém. Davi disse: eu vou buscar a arca, sem ela eu não reino. Arranjou um carrinho de boi zero, foi lá buscar a arca, colocou no caminho a geografia do terreno, balançou a arca, Uzá segurou, tombou, morreu. Davi voltou a Jerusalém sem a arca. Diga comigo: a arca era o símbolo natural da presença de Deus. Deixa a igreja meditar. Quando ele chega sem a arca, ia passando por ali um meio gentio chamado Obed. Obed viu a arca, caixãozinho de ouro, colocou no ombro e levou para casa. Quando a arca da aliança chegou na casa de Obed, ele fez isso, porque a presença de Deus, ela traz 3 elementos: prosperidade, saúde e paz. Quem quiser ter uma vida próspera, primeiro busque a presença. A presença de Deus atrai saúde, paz e prosperidade. Quem quer esses 3 elementos? É só buscar primeiro a presença de Deus. A notícia chegou no palácio. Aí disseram: rei, Obed-edom prosperou. É mesmo, é. Olha, as nações circunvizinhas, todos estão indo lá. Está assim a casa dele. O homem está próspero. A presença de Deus estava lá. Aí Davi se ajoelha e diz: Senhor, por que isso? Por que a arca não veio? Aí Deus olhou para o rei Davi e disse assim: não leste no livro das crônicas dos reis que a arca de Yahvé não é para andar em carro de boi, mas sobre 2 varais de ouro nos ombros dos sacerdotes, filho de Levi? Não lestes também porventura nos livros das crônicas que eu, Jeová, habito no meio dos louvores do meu povo? Tu não me louvaste? Davi correu na casa do maestro do coral, de nome Jedutum, convocou os filhos de Asaf para amaestrar o canto. Tiraram a arca da casa de Obed, colocaram em 2 varais. Olha para cá, irmã, estou terminando, tem fome de Deus, mas não. 2 sacerdotes na frente e 2 atrás. O rei Davi na frente, vestido de uma túnica de linho fino. E eles cantavam quando chegava no fim do hino. Aí Davi olhava e disse: continua de novo, vai, tá bom, tá ficando bom. Vai, volta para o começo. A Bíblia diz: cantavam em reveses. Avivamento tem começo, mas não tem fim. Você não entendeu, nem eu vou explicar mais. Você está muito desligado assim. Avivamento chega e não sai mais. Eles cantavam e a terra começou a tremer. Que louvor é esse? Que as pessoas cantam e a terra treme.
Que louvor é esse que a igreja louva e Jesus batiza? Que louvor é esse? Quando a terra tremeu e a arca liberadamente vinha, aí o rei começou a dançar na frente da arca, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando o rei se alegrava, uma mulher na janela do palácio fazia assim. Eu acho que essa pessoa está aqui hoje. Deus já me fez sentir. Tem gente torcendo aqui para Deus não abençoar o culto. É feitiçaria gospel. Tem gente que torce para Deus não abençoar o pregador, torce para Deus não abençoar o cantor. Isso é um sentimento medíocre e mesquinho, em nosso meio já existe. Mas que você torça contra ou não, Deus já estabeleceu a bênção para esta noite. E a assinatura de Deus ninguém vai apagar. Pode torcer, fazer figa, o que quiser. O rei dançando e a mulher murmurando e dizendo: o rei não tem pejo, o rei não tem compostura, não tem decência. Agora ele está se descobrindo, porque o rei balançava a saia. Se escandaliza comigo, irmãozinho. Quem és tu? O rei não tem pejo, não tem decência. Davi olhou para ela e disse: Deus rejeitou teu pai infeliz e escolheu-me rei no seu lugar. Eu estou me alegrando na presença do meu Deus. Ou é pelo Espírito ou não é nada. Não adianta, irmão. Isso é chuva de verão, passa logo. Ou o crente sente a presença de Deus na alma, ou o pregador não exterioriza isso não. Isso aí é porque Deus não tem responsabilidade com a minha palavra. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Agora, olha a propositura desta noite. O alvo do Espírito hoje é trazer de volta o quê? A presença de... Tu acha que esse objetivo não vai ser alcançado? Eu vou lançar uma palavra agora de criança aqui. Se esse objetivo não for alcançado hoje, eu nunca mais volto a pregar o evangelho. Eu encerro minha carreira hoje aqui. Se esse objetivo que eu trouxe não for alcançado hoje, eu encerro hoje. Porque eu viajaria amanhã para João Pessoa, chegaria de 9h30 da noite em João Pessoa e viajaria 4 da madrugada para a convenção de Manaus. Então está tudo cancelado. Ou Deus ainda usa esse vaso de barro, ou senão pode ficar em casa e botar um pijama. Senhoras e senhores, para que vocês saibam que Deus é na minha vida, que eu não preciso provar nada para ninguém, mas agora eu quero decidir essa palavra. O que Deus vai fazer aqui hoje, vocês nunca viram. Aqui tem pessoas, irmãos, que estavam no anonimato, na apatia, na frieza, na solidão. Deus vai chamar essas pessoas hoje com graça, poder e glória, e a presença de Deus se manifestará. Eu tenho uma palavra para falar agora, não sei se falo. Levanta a mão esquerda para eu falar ela logo. Assim diz o Senhor Jeová, que usa um vaso de barro
Deus trará do Cariri do Brasil a maior geração de pregadores que esta terra já... fingida, para dar nome a pregador. Eu não preciso disso. Ou você é sincero com você, ou você é um fariseu meia tigela. Levanta as duas mãos e diga: Senhor, se a tua presença não estiver na minha vida, me mate, me mate, me mate. Uma meia dúzia de crente que não quer nada, uma meia dúzia de crente que não quer nada, uma meia dúzia de obreiro que não quer nada, carnais, frios. Mentiroso. Deus vai arrancar tua máscara, rapaz. Tu vai sair daqui de cima. Deus não se impressiona com a tua gravata, nem com teu curso teológico. O que impressiona a Deus esta noite é trazer a presença dele de volta. Diga comigo, o Brasil está, olha para mim, assim, fala assim, economicamente, politicamente, moralmente. Diga, o culpado é eu e você. Ficamos arrotando grosso nos púlpitos, pensando que somos alguma coisa, e a nação se afundando, porque o povo não está buscando, não está clamando mais a Deus. A presença de Deus não é mais desejada. Esse reteté infeliz tomou conta do verdadeiro evangelho. Levanta as duas mãos, só os que querem. Eu não conto com todo mundo, não. Eu não conto nem com todo. Pode ficar livre aqui, tranquilo, que a unanimidade é burra. Eu conto aqui com 60% de crente que está dizendo: Senhor, eu quero de volta a tua presença. Se eu atingir 60%, já está bom demais. Diga: Senhor Deus, eu tenho saudade daqueles cultos que eu banhava meu lenço de lágrima. Hoje, os nossos cultos estão tão técnicos. Os cantores é tão técnicos. Os pregadores é tão técnico. Falam a mesma coisa, não acrescentam nada. É um tal de receba, receba e ninguém vê nada. Mas assim: Senhor, cadê a tua presença?
Diga comigo. Quando Israel apostatou da fé, que a presença de Deus foi embora, Israel tinha um pastor chamado Moisés. Ele pegou a tenda e foi para um lugar à parte. E lá ele começou a orar. E o povo viu Moisés orando. Sararei o Brasil. Faça assim com a sua mão, diga: problema do Brasil não é Dilma. O problema do Brasil é uma nuvem de demônios que caíram nesta nação. Promovendo e endeusando os homens. E Deus está de lado. Venha com calma, venha devagar. Venha com a razão, não venha só trazendo emoção não. Venha com a razão, sabendo o porquê. E vocês, os senhores que estão aqui em cima, dobre seus joelhos também. Que ninguém é melhor do que eles, não. Está na hora de nós nos arrependermos, moços. Parar com essa confusão de estar disputando o púlpito com os outros e falando mal dos irmãos. Está na hora de nós nos convertermos, amigos. Porque pregar não significa que vai para o céu. Pregar é arte. Levante as duas mãos para o céu. Só os que quiserem. Você não está aqui obrigado, não.
fazendo nenhum favor a Deus, não. Ninguém aqui é melhor do que Deus e ninguém aqui está acima de Deus. Somos pobres e miseráveis pecadores. Aleluia. Somos uma raça falida, porque caímos com o pecado de Adão. Aleluia. Deus quer restaurar agora o teu conceito diante dele. Se quiseres. Se não quiseres, tua garganta já está pronta para hoje mesmo, depois do culto, começar uma murmuração. Cuidado com o câncer na garganta. Maria, laio baloseio deio doleseio, pleco sori desse faio, laio lo settori nesti toki chafraio, anemene do tio lo clete pare tosieio. Levante as duas mãos para os céus. Levante as duas mãos para os céus. O Espírito de Deus que está na minha vida vai colocar agora na palma das tuas mãos uma brasa de fogo acesa. A presença de Deus vai ser devolvida a você hoje, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se não quiser, Deus procura quem quer. Coloca as tuas mãos para cima agora. Receba agora na palma das suas mãos a unção de óleo fresco que está caindo aqui no arraial agora, como uma brisa suave, como maná caía no deserto, assim cai a neblina da glória. Agora põe a sua mão na cabeça do seu irmão e só tire quando ele começar a orar em línguas. Noria, meu Deus, olha que coisa linda. Doria, matou, 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 matou. Doria, matou, 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 meu Deus. Doria, matou, matou, matou. Play, meu Deus. Olha que coisa linda está entrando aqui. Olha que coisa linda. Olha a gente desmaiando. Olha a gente sendo arrebatado. Pessoas sendo arrebatadas por causa do mover da presença de Deus. Renova esses pastores, renova esses cantores, renova os pregadores do Evangelho, renova teu servo pastor Adão, renova suas forças, renova a unção para o ano 2016, renova a fé, renova
ousadia, renova a inspiração, renova a palavra revelada. Renova os músicos da igreja, renova aqueles que trabalham no som da igreja, renova as crianças, a juventude e os velhos, renova agora, trazendo de volta. Escutem. Eis que diz o Senhor, o teu Deus: eu estou contigo, meus filhos, alabaça. E eis que veio o som de uma trombeta tocando agora, que todos vão ouvir agora, uma trombeta tocando, anunciando que o povo de Deus acaba de vencer uma guerra que estava travada, o povo de Deus acaba de vencer uma guerra agora que estava travada no mundo espiritual. A presença de Deus chega, até os inimigos se abraçam. Levante as tuas mãos ao céu. Diga comigo: Senhor Deus, segundo a tua palavra, nós acabamos de vencer uma grande batalha espiritual por causa da tua presença.
presença não se limite somente hoje em minha vida, mas até o arrebatamento. Até o arrebatamento, a tua presença patrocine a minha vida espiritual. Aonde eu chegar, aonde eu estiver, esteja comigo a tua presença. Glória a Deus. Podeis voltar aos seus lugares. O que Deus tinha que fazer através de mim foi isso aí. O que passar disso é o homem falando. Tem mais novidade nenhuma para falar. Tem mais nada para promoção humana. Tem mais nada. Foi só isso que Deus deu e acabou. Agora terminou. Se achou bom ou achou ruim, foi só isso. A minha porção. Aleluia. Quem está sentindo ainda a presença de Deus? Só quem está sentindo, dá um pulo da cadeira e deu glória a Deus mais alto. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso quebra minha e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor. Agora vamos repetir o tema da mensagem. Diga: a maior necessidade de uma igreja não é das bênçãos de Deus, é de deu para ficar alguma coisa de aprendizado? Deu para o irmão entender com a cabeça? Ou ficamos só nas emoções? Como é que foi o culto lá, irmão? Foi uma bênção, irmão. E aí? Foi muito poder. O pregador pregou o quê? Eu não sei, não. É isso que a gente vê por aí. É muito trovão e pouca chuva. É melhor não trovejar e chover do que trovejar e não chover. Diga: hoje não trovejou, mas está satisfeito, meu pastor Adão? Satisfeito, meu filho? Porque quando a gente convida um colega, segundo os 50 anos de experiência do meu ministério, você convida ele para somar com você. Eu espero que eu tenha somado com o seu ministério. Espero que eu tenha contribuído com a edificação da noiva do Cordeiro. Com esta palavra. Isso é para Jesus ou é para mim?